Existe um momento que acontece com quase todo católico durante a oração e que ninguém jamais explicou com profundidade. Um momento pequeno, quase invisível, que passa despercebido como se fosse algo completamente natural. Mas o Padre Pio não deixava nada passar. Ele enxergava o que os olhos comuns não conseguem ver, ouvia o que os ouvidos carnais não conseguem perceber e discernia com uma precisão que vinha diretamente do Espírito Santo o que se passava na alma de cada pessoa que se aproximava dele. Você está rezando. Talvez o terço, talvez uma novena, talvez uma oração silenciosa no final de um dia pesado. E de repente, sem aviso, sem intenção, sem que você pudesse controlar, vem um bocejo, profundo, longo, involuntário. Você tenta disfarçar, talvez sinta um leve constrangimento diante de Deus e segue em frente como se nada tivesse acontecido. Mas e se esse bocejo não fosse apenas cansaço? E se ele carregasse um significado espiritual que ninguém te ensinou? E se o próprio Padre Pio tivesse revelado que esse momento aparentemente banal é na verdade um sinal poderoso sobre o estado da sua alma, da sua casa e da sua batalha espiritual invisível? Não é coincidência você estar aqui agora. Isso precisa ser dito com toda a clareza. Esta mensagem não chegou até você por acaso. O Espírito Santo move as almas que precisam ouvir o que ainda não foi dito. E o Padre Pio, aquele homem de Deus que passou 50 anos com as chagas de Cristo impressas em seu corpo, que via anjos e demônios com a mesma naturalidade com que nós vemos o sol nascer, que conhecia os pecados ocultos no confessionário antes mesmo que o penitente abrisse a boca. Esse homem deixou ensinamentos que a maioria dos fiéis jamais ouviu. Ensinamentos sobre os sinais do corpo durante a oração, sobre o que a carne revela quando a alma está sendo pressionada, sobre o que acontece no mundo invisível quando você tenta se aproximar de Deus. E se eu te disser que o Padre Pio revelou que o bocejo durante a oração pode ser um dos 3 sinais espirituais mais importantes que uma alma pode receber, e que ignorá-los pode custar anos de bloqueios, de orações sem resposta, de cansaço espiritual sem causa aparente, de doenças que os médicos não explicam, de problemas financeiros que não têm solução lógica, de um peso invisível que você carrega todos os dias sem saber de onde vem? Este ensinamento não está nos livros mais populares. Não é algo que se discute nas homilias comuns. É um conhecimento que vem da tradição mística da Igreja, filtrado pela experiência de um homem que viveu 50 anos em guerra espiritual diária, que foi atacado pelo próprio demônio centenas de vezes, que viu almas serem salvas e almas sendo perdidas, e que sabia, melhor do que qualquer pessoa de sua época, o que acontece quando um fiel se ajoelha para rezar e o mundo invisível se move ao redor dele. O Padre Pio não era um homem comum. Isso já sabemos. Mas o que poucos compreendem é a profundidade com que ele observava os sinais. Ele dizia que a alma fala através do corpo, que Deus sussurra através de sensações, que o inimigo age através de distrações e que quem aprende a ler esses sinais passa a rezar de forma completamente diferente, com mais autoridade, com mais proteção, com mais eficácia. Ele tinha o dom do discernimento dos espíritos, reconhecido oficialmente pela Igreja, e usava esse dom não apenas para ver o interior das almas no confessionário, mas para ensinar seus filhos espirituais a reconhecer o que se passava dentro deles durante os momentos mais sagrados da vida cristã, os momentos de oração. Uma mulher de meia-idade, devota, que rezava o terço todos os dias sem falhar, foi até o Padre Pio em Pietrelcina completamente transtornada. Ela não conseguia entender porque, mesmo rezando fielmente, sua vida parecia parada. Doenças que não melhoravam, um filho que havia se afastado da fé, uma casa onde a paz simplesmente não conseguia se instalar.
Ela chegou ao Padre Pio esperando uma reprimenda, talvez algum pecado oculto que precisava confessar. Mas ele olhou para ela por um longo momento em silêncio, com aqueles olhos que pareciam ver além de tudo, e perguntou com suavidade: "Durante a sua oração, você boceja muito?" Ela ficou sem palavras. Sim, bocejava. Sempre bocejava. E sempre havia sentido vergonha disso, como se fosse uma falta de respeito. E o Padre Pio disse a ela algo que mudou completamente a forma como ela entendia a oração e a batalha espiritual que se travava dentro da sua própria casa. Ele não disse que o bocejo era preguiça. Não disse que era falta de devoção. Disse que era um sinal. E que havia 3 significados possíveis para esse sinal e que conhecer cada um deles era fundamental para que ela pudesse rezar com discernimento, proteger sua família e destravar as bênçãos que estavam represadas há anos. Aquela mulher saiu do encontro com o Padre Pio transformada. Não porque ele fizesse um milagre espetacular, mas porque ele lhe entregou um conhecimento que mudou a qualidade da sua oração, a consciência da sua batalha espiritual e a forma como ela entendia os sinais de Deus na sua vida cotidiana. Hoje, você vai receber esse mesmo ensinamento. Os 3 significados espirituais que o Padre Pio revelou sobre o bocejo durante a oração. Cada um deles vai tocar em algo que talvez você já tenha sentido, mas nunca soubesse nomear. E ao final, você vai entender por que certas orações parecem não sair do lugar, por que certos bloqueios persistem e o que você pode fazer concretamente, espiritualmente, com fundamento católico e com a proteção do Padre Pio para mudar isso. Se esta mensagem chegou até você, não foi por acidente. Talvez seja exatamente o que sua alma estava precisando ouvir. Fica aqui, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você reza para sempre. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora, como um ato de fé, porque aqui cada ensinamento é uma semente de proteção plantada no seu coração. Deixa também um comentário contando se você já viveu isso durante a oração. Você vai se surpreender ao descobrir que não está sozinha. Primeiro significado: a alma está sendo atacada espiritualmente. Existe uma verdade que o Padre Pio repetia com uma convicção que vinha de quem havia enfrentado o inimigo face a face, às vezes literalmente, com marcas físicas no corpo para provar. Ele dizia que o demônio odeia a oração com um ódio que vai além de qualquer compreensão humana. Porque a oração é o único ato da criatura que racha o véu entre o visível e o invisível, que move a mão de Deus, que liberta almas do purgatório, que desfaz correntes espirituais que levariam anos para se romper de outra forma. E exatamente por isso, no momento em que você se ajoelha e começa a rezar, o inimigo não fica parado. O Padre Pio descrevia com detalhes perturbadores as formas como o demônio interfere na oração. Não sempre com tentações explícitas ou pensamentos blasfemos. Muitas vezes com algo muito mais sutil, quase imperceptível. Um peso repentino nas pálpebras, uma sonolência que vem do nada, um cansaço que não existia um minuto antes. E dentro desse repertório de interferências sutis, o bocejo ocupava um lugar especial no discernimento do Padre Pio. Ele não via o bocejo durante a oração como um sinal de fraqueza do fiel, mas como um sinal de atividade do inimigo. Como se o corpo estivesse registrando de forma física uma pressão espiritual que estava sendo exercida sobre a alma naquele exato momento. Há um episódio que seus filhos espirituais relataram com frequência. Certa noite, enquanto o Padre Pio estava em oração profunda na sua cela, foi encontrado no chão com marcas visíveis de agressão física. Quando perguntaram o que havia acontecido, ele disse simplesmente que o inimigo havia tentado interromper uma oração muito importante. Não uma oração qualquer. Uma oração por uma alma específica que estava à beira da condenação.
O demônio sabia o que estava em jogo e fez tudo para paralisar aquela oração. Nos casos dos fiéis comuns, a interferência não costuma ser física, mas é igualmente real. É o bocejo que vem no exato momento em que a oração começa a se aprofundar. É o sono que cai como uma pedra quando você está prestes a entrar em um nível mais íntimo de contato com Deus. O que fazer quando isso acontece? O Padre Pio era direto. Não desanime, não pare, não interprete como sinal de que você não é devoto o suficiente. Interprete como sinal de que sua oração está incomodando o inimigo. E então, reze com ainda mais determinação. Ele recomendava, nesses momentos, invocar o sangue de Cristo explicitamente, dizendo em voz alta ou em pensamento firme: pelo sangue precioso de Jesus Cristo, eu rejeito qualquer interferência sobre esta oração. Depois, fazer o sinal da cruz com consciência, como um ato de autoridade espiritual. Não apenas como gesto, mas como declaração de que aquele momento pertence a Deus e não será roubado. A Bíblia já avisava sobre isso. São Pedro escreveu que o diabo anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E em que momento a presa está mais vulnerável? Quando está distraída, adormecida, espiritualmente dispersa. O bocejo durante a oração pode ser exatamente o sinal de que o leão está circulando. E conhecer esse sinal é a diferença entre uma oração que rompe correntes e uma oração que se dissolve no ar sem alcançar o céu. Segundo significado, há um bloqueio espiritual acumulado na alma ou no ambiente. O segundo significado que o Padre Pio revelava era diferente do primeiro, mais silencioso, mais profundo e, de certa forma, mais urgente para muitas almas. Porque não se tratava de um ataque externo, mas de algo que havia se instalado por dentro, às vezes sem que a pessoa percebesse, construído ao longo do tempo através de pequenas concessões, de pecados que ficaram sem confissão, de mágoas que nunca foram entregues a Deus, de medos que foram alimentados em vez de combatidos com a fé. O Padre Pio tinha um olhar único sobre o que chamava de peso da alma. Ele descrevia certas almas como carregadas, não necessariamente por pecados graves, mas pelo acúmulo de coisas que nunca foram levadas ao altar. Ressentimentos guardados, preocupações que nunca foram verdadeiramente confiadas a Deus. Ambientes domésticos onde havia conflito, inveja, palavras duras, portas abertas ao sobrenatural negativo através de práticas que a família talvez nem soubesse que eram prejudiciais. E quando essa alma carregada se ajoelhava para rezar, o corpo reagia ao peso que a alma carregava. O bocejo, nesse contexto, era para o Padre Pio como um suspiro profundo da alma, tentando se libertar de algo que ainda não tinha sido solto. Ele costumava dizer que a casa também ora, que o ambiente onde a família vive absorve tudo o que acontece dentro dele, as brigas, as palavras de maldição ditas na raiva, os medos, os pecados, os objetos trazidos sem discernimento. E que quando uma pessoa devota começa a rezar dentro de um ambiente espiritualmente pesado, o corpo sente antes que a mente perceba. Aquele bocejo que parece vir do nada pode ser o seu corpo dizendo: esta alma e este ambiente precisam de limpeza espiritual. Quando o bocejo aparece durante a oração e vem acompanhado de uma sensação de peso, de tristeza sem motivo aparente, de dificuldade de se concentrar mesmo com boa vontade, o Padre Pio ensinava que o fiel devia tomar isso como um convite urgente à purificação. Ir à confissão, pedir a bênção da casa, rezar a consagração da família ao Imaculado Coração de Maria. E, se possível, fazer uma limpeza concreta do ambiente, retirando objetos que carregam histórias negativas, abrindo as janelas, aspergindo água benta em todos os cômodos com oração consciente. O sinal não é motivo de desespero. É um convite misericordioso de Deus dizendo: há algo aqui que precisa ser levado a mim. Há algo que você ainda não entregou.
Traz para cá, e eu cuidarei. Mortissin. Terceiro significado. A alma está sendo chamada a um nível mais profundo de oração. Este terceiro significado era o que o Padre Pio revelava com mais cuidado, porque era o mais difícil de entender e o mais fácil de confundir com os outros dois. Porque havia um tipo específico de bocejo durante a oração que ele não via como sinal de ataque, nem como sinal de bloqueio, mas como sinal de transformação. Como se a alma, ao entrar em contato com a presença de Deus de uma forma mais intensa do que estava acostumada, reagisse com uma espécie de dilatação interior, um abrir-se que o corpo expressava fisicamente através do bocejo. Os místicos católicos ao longo dos séculos descreveram fenômenos físicos que acompanham os movimentos da alma durante a oração profunda. Santa Teresa de Ávila descreveu sensações de calor intenso, de leveza, de choro inexplicável. São João da Cruz escreveu sobre uma escuridão que precede a iluminação. E o Padre Pio, com sua experiência única de oração que frequentemente o levava ao êxtase, dizia que o corpo é sempre o último a receber o que a alma já está vivendo. E que certos sinais físicos durante a oração são o corpo tentando acompanhar o que a alma já está experimentando no nível espiritual. O bocejo desse tipo ele descrevia como profundo e que vem acompanhado de lágrimas nos olhos, de uma suavidade no peito, de uma paz que se instala logo depois. Não o bocejo pesado e repetido que traz sonolência, mas um bocejo único, longo, que parece soltar algo dentro do peito e que deixa a pessoa com uma sensação de leveza, de abertura, de presença. Esse bocejo, dizia o Padre Pio, não deve ser interrompido nem combatido. Deve ser acolhido como um sinal de que a oração está indo fundo, de que a alma está se abrindo para Deus de uma forma que vai além das palavras. Ele recomendava que nesses momentos o fiel simplesmente parasse as palavras, se entregasse ao silêncio e permanecesse na presença de Deus sem pressa de continuar o rosário ou a novena, porque havia algo mais importante acontecendo do que recitar palavras. Havia um encontro real. E esse encontro, quando reconhecido e acolhido, tem o poder de transformar a vida de uma pessoa de uma forma que nenhuma quantidade de orações mecânicas jamais conseguiria. Aprenda a distinguir os três. O bocejo pesado, que vem no começo da oração e traz resistência. Resista com o sangue de Cristo. O bocejo, acompanhado de peso e tristeza. Leve ao sacramento da confissão e à purificação do ambiente. E o bocejo suave, que traz lágrimas e paz, acolha em silêncio, porque Deus está falando. Agora você sabe o que o Padre Pio sabia. E esse conhecimento muda tudo, porque você nunca mais vai olhar para um bocejo durante a oração da mesma forma. Vai olhar com discernimento, com consciência espiritual, com os olhos de quem entende que a oração não é um monólogo no vazio, mas um campo de batalha e, ao mesmo tempo, um lugar de encontro sagrado. O Padre Pio dizia que a alma ignorante sofre em dobro. Sofre o ataque e ainda se culpa por ele. Sofre o bloqueio e ainda acha que é abandono de Deus. Sofre a transformação e ainda interpreta como fraqueza. Conhecer os sinais é a primeira forma de proteção. É o que separa quem reza por hábito de quem reza com autoridade. A partir de hoje, quando o bocejo vier durante a sua oração, não se envergonhe. Não interrompa tudo com culpa. Pergunte a si mesma com calma. O que minha alma está dizendo agora? É resistência que precisa ser quebrada com o sangue de Cristo? É peso que precisa ser levado à confissão? Ou é abertura que precisa ser acolhida em silêncio? O Padre Pio passou décadas ensinando seus filhos espirituais a rezar com consciência, não apenas com devoção. Devoção sem consciência, ele dizia, é como uma vela acesa dentro de uma caixa fechada. A luz existe, mas não ilumina nada. Abra a caixa. Reze com os olhos da alma abertos.
Você tem esse conhecimento agora. Use-o. Se este ensinamento tocou algo dentro de você, imagine o que os próximos vídeos podem fazer pela sua vida espiritual. Se inscreva agora e ative o sininho, porque uma alma bem instruída é uma alma protegida. E se você conhece alguém que boca durante a oração e nunca entendeu o porquê, compartilha este vídeo com ela agora. Pode ser exatamente o que ela estava precisando ouvir, sem saber. O Padre Pio tinha um hábito que ensinava a todos que se aproximavam dele com o coração aberto. Antes de começar qualquer oração, ele fazia uma pausa de alguns segundos em silêncio, respirava fundo e dizia interiormente: Senhor, esta oração é sua, eu me entrego. Esse gesto simples, quase invisível, era para ele uma declaração de intenção espiritual. Uma forma de avisar ao mundo invisível que aquele momento pertencia a Deus e de avisar à própria alma que estava na hora de se abrir de verdade. O desafio que deixo para você é simples e poderoso. A partir de hoje, antes de cada oração, faça o que o Padre Pio fazia. Pare por um momento, respire, faça o sinal da cruz com consciência, não por hábito, mas como um ato de proteção real. E diga em voz baixa ou no pensamento: pelo sangue de Jesus, consagro esta oração a Deus. Nada que venha do inimigo terá lugar aqui. Depois, durante a oração, se o bocejo vier, não lute contra ele com ansiedade. Use o discernimento que você aprendeu hoje. Identifique o que sua alma está dizendo e responda com fé. Esse hábito, praticado com constância, transforma a qualidade da sua vida de oração de uma forma que você vai sentir. A oração deixa de ser um ritual e passa a ser um encontro real. E encontros reais com Deus mudam vidas. Comenta aqui embaixo se você aceita esse desafio. Quero saber que você está nessa. Chegamos ao momento mais sagrado deste vídeo. Peço que você encontre um lugar tranquilo, afaste por um instante tudo que está pesando no seu coração e simplesmente permita que Deus chegue perto. Feche os olhos se puder, respire fundo e acompanhe esta oração com todo o seu coração. Senhor Jesus Cristo, eu venho diante de Ti com tudo que sou, com minhas orações que às vezes parecem fracas, com meu cansaço, com meu peso, com tudo que ainda não entendi sobre minha própria alma. Hoje aprendi que Tu falas, que Tu sinalizas, que Tu nunca abandonas quem busca Tua face. E por isso eu te peço, abre meus olhos espirituais. Ensina-me a rezar com consciência, com autoridade, com confiança. Padre Pio, Tu que conhecias os mistérios da oração como poucos na história da Igreja, Tu que enfrentaste o inimigo sem recuar e nunca deixaste de rezar mesmo no sofrimento mais profundo, intercede por mim agora. Pede ao Senhor que proteja minha oração, que afaste toda interferência do maligno, que purifique minha alma e minha casa de todo o peso acumulado e que me conduza a esse encontro silencioso e profundo onde só Deus fala e a alma escuta. Senhor, se há algo em mim que precisa ser confessado, dá-me coragem. Se há algo no meu lar que precisa ser purificado, abre meus olhos. Se minha oração estava sendo roubada sem que eu percebesse, hoje eu recupero esse tempo em Teu nome. Que cada oração que eu fizer, a partir de hoje, seja uma oração que chega, que rompe, que transforma, que protege, que cura. Obrigada, Senhor, por esta mensagem. Obrigada por não me deixar sozinha. Obrigada por falar através do Padre Pio, para que eu pudesse entender o que minha alma tanto precisava ouvir. Amém. Que a paz do Senhor permaneça com você hoje e sempre. Até o próximo encontro.